Vamos conversar hoje a respeito da passagem que está lá em João capítulo 15, versos 5 a 8, em que Cristo deixa a exata noção do qual é a missão que o cristão tem aqui nesse plano espiritual, nesse plano de existência. Ele comparou a relação entre os seus discípulos e ele com a videira e os seus ramos. Os ramos da videira, para darem frutos, necessariamente precisam estar unidos à árvore, à planta. Porque se não tiverem unidos, esses ramos vão secar e vão morrer, eles não vão frutificar. Da mesma forma, Cristo deixa claro que aquele que o segue, o seu discípulo, precisa estar observando os passos do mestre. Precisa estar unido a ele, precisa estar em sincronismo com o que ele ensina, cumprindo os seus mandamentos, cumprindo as suas lições, as suas doutrinas, para que assim possam produzir os chamados frutos. Vamos ler então o que diz o verso 5 do capítulo 15 de João. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Continua o mestre no verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lanço no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. No verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Ou seja, para tornar-se discípulo de Cristo, necessariamente deve-se dar muitos frutos. Caso não se dê frutos, ocorre o que está lá no verso 6 do capítulo 15 de João. Se alguém não permanecer em mim, ou seja, se alguém não seguir os meus passos, não seguir o meu comando, a minha lei, a minha doutrina, não estiver ligado a mim, não permanecer caminhando comigo, obedecendo as minhas instruções, será lançado fora, diz lá no verso 6. A semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lanço no fogo e o queima. Ou seja, quando se corta o ramo da videira, esse ramo não tem mais serventia para essa videira, porque ele não vai mais produzir uva. Ele precisa estar recebendo os nutrientes, a seiva dessa planta. E para isso ele precisa estar unido à planta, à videira. O ramo precisa estar unido à videira para produzir. Da mesma forma, a analogia de Cristo. Para vocês produzirem frutos, diz Cristo, vocês têm que permanecer em mim, unido a mim. Vocês têm que estar ligados à minha doutrina, através da oração, através da obediência da palavra, através da leitura da Bíblia. Então, essa comunhão com Cristo é necessária para produzir frutos. Porque ele diz assim, esse que está unido em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, aquilo de bom que nós somos capazes de produzir vem de Cristo, vem da obediência, vem da união com Cristo. E quais os frutos, especificamente, de que Cristo fala? Paulo diz lá no capítulo 5 de Gálatas, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, lá no verso 23, contra essas coisas não há lei. Ou seja, o fruto do Espírito é manifesto. Toda a comunidade, todas as demais pessoas vão notar quando alguém está unido a Cristo, porque esses frutos são aparentes. Em virtudes, eles vão gerar virtudes, eles vão gerar uma transformação, um nascimento de novo na vida daquela pessoa. Portanto, vamos obedecer a Cristo, vamos ler a palavra, orar, meditar na palavra,
e entregar nossa vida a Cristo, nascer de novo, renegar o pecado, renegar tudo aquilo que Paulo fala lá no capítulo 5, versos 19 a 21, que são os frutos da carne. Que Deus abençoe e dê um ótimo sábado a todos.